E aí, galera do Autodrama, hoje estamos aqui com o Sr. Atos, proprietário de um Volkswagen Brasília 1974, e ele vai nos falar um pouquinho da história dele com o seu carro e também de curiosidades do modelo. Estamos em Santa Maria, cidade coração do Rio Grande, mais especificamente na Vila Belga, esse conjunto arquitetônico que faz a moldura da nossa estado e que foi edificado para os primeiros ferroviários que aqui moraram e deram início à ferrovia no estado, que teve a importância muito grande, não só para o Rio Grande, como para o Brasil. Meu nome é Atos, gosto muito de carro antigo, sou antigo mobilista e posso dizer assim, para quem já é antigo mobilista ou para quem não é e gostaria de participar desse mundo fabuloso, de pessoas maravilhosas, de carros espetaculares, eu estou possibilitando a quem quiser entrar nesse mundo através desse Volkswagen Brasília. Esse carro é um ano 1974, primeira série, foi vendido aqui em Santa Maria, nós temos cópia da nota fiscal de venda dele, no dia 24 de junho de 1974. Como vocês sabem, a Brasília, ou o Brasília, é um carro estritamente nacional, foi feito, gerado e produzido no Brasil e só no Brasil, e o primeiro Brasília foi vendido em 1973. E aí ele veio pelo tempo até 78, 77, 78 e assim vai. Esse carro especificamente tem 42 anos e uma quilometragem hoje de 44.800 quilômetros. Se a gente for fazer uma proporção de média, dá em torno de 100 ou menos quilômetros rodados por mês. Como vocês podem ver, o carro é uma placa preta, que identifica o carro de coleção. Para que um carro antigo postule uma placa preta, ele tem que ter no mínimo 80% de originalidade. No caso desse carro, ele tem 92% de originalidade, atestado pela AVASM, que é a Associação dos Veículos Antigos de Santa Maria. Às vezes perguntam, tá, mas por que ele não tem 100%? Por alguns detalhes, por exemplo, o que não é original nesse carro especificamente, a pintura foi refeita porque a outra original estava desgastada, os pneus que não aguentaram 42 anos, por questão de segurança foram trocados, e uma bateria que também por questão de segurança e quando do restauro da parte elétrica foi preferível trocar para que ficasse mais harmônico. Há pouco vocês me ouviram falar em o Brasília ou a Brasília. Existe uma certa discrepância entre determinadas pessoas que curtem o Brasília ou a Brasília. Muitos dizem que isso aqui é uma Brasília. Eu acho que não é uma Brasília, é um Brasília. Porque se a gente for olhar toda a publicidade institucional da Volkswagen no Brasil, desde o lançamento do carro, dizia que o Brasília era um carro feito de fora para dentro, uma otimização de espaços de dentro para fora, um carro que pudesse ofertar aos ocupantes um bom espaço, sem aquele aperto normal de outros carros da época, e que não fosse um carro grande que não comprometesse no trânsito ou em estacionamentos. E aí começou aquela história, pelo visual, não, mas é uma caminhoneta. Não é uma caminhoneta. Volkswagen Brasília não é uma caminhoneta. Volkswagen Brasília é um carro. Assim nasceu o carro construído de dentro para fora. O Volkswagen 1600 Brasília. Todo bom gosto europeu em cada detalhe. Com a mecânica mais simples e robusta. A mecânica Volkswagen. Volkswagen 1600 Brasília. Uma nova dimensão de carro.
Esse carro tem um motor original de fábrica de 1.600 cilindradas. Atualmente ele está com sistema de carburação dupla. Ele vinha de fábrica na época com um carburador só, carburador de corpo único, um Solex 32. Depois foi disponibilizado um kit que propiciava a colocação de 2 carburadores e com isso oferia ao carro um desempenho melhor e até uma economia melhor. No caso dele, ele está com 2 carburadores. Demais, o interior dele, a estofaria foi toda mantida, ela é original. No painel, se vocês olharem, tem um rádio toca-fitas Roadstar da época, funcionando perfeitamente, tanto rádio quanto fita. Uma das curiosidades que esse carro tem, que está guardado aqui dentro, é um macaco original da época que veio no carro, que foi apelidado no passar dos tempos como macaco quebra-dedo, porque se ele não fosse muito bem colocado na lateral para trocar um pneu de carro, acontecia do macaco escorregar e o dedo do cidadão que estava ali perto fatalmente seria quebrado. Quando o Brasília foi lançado, em 1973, muitas peças foram utilizadas, logicamente, apesar do carro ter sido gerado aqui, de outros carros. Das peças que mais chamava a atenção é o volante da direção, que na 73, primeiro ano vendido, ele vinha com um volante escuro, preto, com um aro metálico, tipo meia-lua. Na 74, ele já mudou para volante tipo canoa. Na 73 e 74, o escapamento, a surdina lá atrás, sai para o lado esquerdo de quem olha o carro de trás para frente. Da 75 em diante sai para o lado direito. As sinaleiras traseiras da 73 e 74 vinha com a lente externa na cor âmbar. Da 75 em diante da preta, da 77 em diante com ela raiada. São as poucas coisas que iam mudando de ano a ano, talvez com o motivo de chamar mais atenção, mudou isso, melhorou aquilo e outro. Historicamente sempre foi assim, não só com o Brasília, mas com qualquer outros carros também. É um carro ótimo para se andar, um dos carros que hoje em dia você tem uma visibilidade tanto para frente, trás, lateral, muito grande. Não tem carro assim hoje em dia que tu diga, isso aqui você vê tanto quanto, não tem. Anda muito bem, é econômico, faz na faixa de 12, tranquilamente. Esse carro está à venda e é uma das razões pelas quais nós estamos conversando. Eu estou pedindo nele a bagatela de R$14.000. Se vocês olharem hoje, internet, Mercado Livre, outros veículos da internet, vocês vão achar esse carro ou alguma coisa parecida na faixa de R$20.000. E esse foi o review do Volkswagen Brasília, 1974. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e também compartilhe com seus amigos.